Olá, bem-vindos ao canal Singular. Nosso destaque de hoje é Astor Piazzolla, compositor argentino que reinventou o tango, criando um estilo que temperava o tango tradicional, que ele tanto amava, com elementos de jazz e música erudita. Virtuoso no bandoneon, suas obras impressionam tanto pelo lirismo quanto pela vivacidade. Filho de imigrantes italianos, quando tinha 8 anos, o menino pediu uma gaita a seu pai, mas o bandoneon estava em promoção na loja da esquina. Virou seu companheiro por toda a vida. Ele gostava de falar da diferença entre o acordeon, um instrumento muito apreciado pelos italianos, com um som alegre e festivo, e o bandoneon, um instrumento mais melancólico, com um som mais aveludado que, segundo ele, era perfeito para tristezas da vida. Nascido em Mar del Plata, na Argentina, aos 4 anos ele foi com a família para Nova York e lá passou a infância e a adolescência. Em 1939, de volta ao seu país, Piazzolla assistiu um concerto do pianista Arthur Rubinstein, em Buenos Aires, e ficou completamente encantado. Voltou para casa decidido a compor um concerto para ser tocado pelo famoso pianista. Ele mesmo conta que, na audácia típica dos seus 18 anos, ele não só escreveu o concerto, como foi procurar por Rubinstein, que o recebeu, sentou-se ao piano, tocou os primeiros compassos do tal concerto, olhou para o jovem audacioso diante dele e lhe perguntou: "Você gosta de música?" "Sim, claro." "Então, por que não vai estudar?" E foi a melhor orientação que ele poderia ter recebido. O próprio Rubinstein conversou com o maestro da orquestra de Buenos Aires, que recomendou que o jovem fosse estudar com Alberto Ginastera. Piazzolla foi seu aluno por 6 anos. Depois ganhou uma bolsa para estudar em Paris, onde se tornou aluno de Nadia Boulanger, uma grande professora que pavimentaria o caminho que ele seguiria por toda a vida. Piazzolla conta que chegou em Paris com uma pilha de partituras debaixo do braço, uma pilha de composições suas, concertos para piano e orquestra, inclusive. Enfim, ele se achava um gênio, afinal ele estava compondo música sinfônica. Todo orgulhoso, ele entregou as partituras para a professora, ela avaliou, tocou algumas ao piano e disse: "Está tudo muito bem escrito, mas em nenhuma dessas peças eu encontro Piazzolla. O que o Piazzolla faz? Do que o Piazzolla gosta?" Envergonhado, ele falou da sua paixão pelo tango. "Eu toco tango, eu toco bandoneon", ele disse. Mas fazia tempo que ele não tocava, ele tinha vergonha de tocar tango. Ele achava que não combinava com o compositor erudito que ele pretendia ser. Nádia ficou muito espantada e lhe disse que considerava o tango um estilo muito bonito e o som do bandoneon uma verdadeira maravilha. Vencendo a vergonha, Piazzolla então tocou um dos seus tangos que ele havia composto. E os olhos de Nádia brilharam. Esse sim é Astor Piazzolla. As outras músicas que você me mostrou antes estão corretas, mas não são Piazzolla. Siga com o tango e tudo ficará bem. E assim foi. E Piazzolla sempre passava esse conselho adiante. Quem compõe deve se conhecer, deve se perguntar quem eu sou. Eu, Piazzolla, ele dizia, sou argentino, minha música deve ser argentina, eu sou tango, eu sempre fui tango. A minha música é o perfume da minha terra, ele dizia. A minha música é Buenos Aires. Fale de sua aldeia e você tocará o mundo. Mas a sua música não era exatamente o tango tradicional. A partir dos seus estudos e de toda a cultura musical que ele apreendeu, Piazzolla ampliou a tradição que recebeu e fez algo bem mais complexo. Dizia ter aprendido muito com seus professores, com as orquestras com quem tocou e também tocando nos cabarés de Buenos Aires. Pensava e respirava a música todos os dias e colocava tudo a serviço do tango. Seu filho conta que ele passava dias ao piano, ia das 7 da manhã até tarde da noite tocando, estudando, compondo. Piazzolla dizia que era preciso provocar a inspiração. Em dias inspirados, melhor estudar, tocar e compor. Em dias sem inspiração, melhor estudar, tocar e compor. Piazzolla lamentava que os músicos de tango tradicional não estudassem música. Dizia que era algo que os impedia de se desenvolverem. Conta que já nas décadas de 30 e 40 ele percebia que o tango estava morrendo. E nas décadas de 50 e 60, quando a juventude passou a ouvir Elvis, Bill Haley e mesmo depois com o fenômeno dos Beatles, ele seguia fazendo a sua música e percebia que sua música seguia viva justamente porque seguia sendo ouvida pelos jovens, diferente do tango tradicional que tinha se tornado algo morto, repetitivo, sem qualquer mudança por mais de 40 anos. Mas mexer com o tango tradicional
era considerado um sacrilégio, era quase mexer com a alma argentina. Quando ele chegou com suas inovações, todo mundo ficou contra ele. Esse tipo de levante tradicionalista sempre surge quando alguém aparece com alguma inovação. Como nós vimos no episódio de 25 de fevereiro, aconteceu com Paco de Lúcia em relação à música flamenca. E aqui no Brasil também aconteceu algo bem semelhante. Em 1967, músicos ligados à MPB se colocaram radicalmente contra o uso da guitarra elétrica na música brasileira. Achavam que a guitarra causaria uma americanização na música. Sim, eles queriam banir a guitarra elétrica, queriam cancelar um instrumento musical. Houve até uma marcha contra a guitarra elétrica, da qual participaram Gilberto Gil, Elis Regina, Edu Lobo, Jair Rodrigues e mais um monte de músicos, jornalistas e intelectuais. A inovação, mesmo que traga riqueza, muitas vezes assusta quem faz sucesso. O tal equilíbrio entre a tradição e as inovações é sempre um desafio. Melhor não temer nem banir nenhum dos dois. Enfim, Piazzolla, com toda a sua inovação, sempre foi um amante do tango. A partir das suas músicas, o mundo conheceu e também se apaixonou pelo tango. Sem o tango, não haveria Piazzolla. E sem Piazzolla, certamente, não haveria tanto tango espalhado pelo mundo. Piazzolla colocou o bandoneon na música moderna, gravou muitos discos e deixou uma obra extensa. Uma das mais famosas, e a que ele considerava mais bonita, é Adiós Nonino, composta em 1959 em homenagem ao seu pai, Vicente Nonino Piazzolla, um jeito que ele encontrou de se despedir do seu pai, que naquela época estava morrendo. Piazzolla dizia que era uma de suas mais belas melodias e achava que estava rodeado de anjos quando a compôs e que nunca mais conseguiria compor algo tão bonito. Outras obras famosas são Libertango, que ele compôs em 1974, e As Quatro Estações Portenhas. A primeira música que eu ouvi do Piazzolla se chama Solitude. Eu me lembro exatamente do momento em que eu a ouvi pela primeira vez. Era 1988 e até hoje essa música me comove. Um estilo considerado exótico, sem contornos definidos entre composição e improviso, performances sempre muito intensas, cheias de contrastes, entre êxtases e melancolias, o Piazzolla, mais do que tudo, foi um amante do tango. Dizia que tango era uma expressão de amor ou não era tango. Impulsivo, inovador, Astor Piazzolla capturou para sempre o coração e a admiração do público e dos grandes músicos. E assim, nesse clima de inspiração, nós encerramos o nosso episódio de hoje. Se você gostou, já sabe, curte, compartilha com quem gosta de música como você, se inscreve e acompanha os episódios da série Hoje na Música e os outros projetos do canal Singular. Vai ser uma alegria ter a sua companhia. Um abraço e até a próxima!